this particular thing caught my ear. Different rhythms. Different people. Olá, meu nome é Fábio e eu gostaria de conversar com vocês sobre Fast Roof, tá? O que é Fast Roof? Fast Roof é um sistema construtivo pré-engenheirado, todo galvanizado, de estrutura secundária, tá? Um sistema joist. O que é um sistema joist? É um sistema que fica entre o telhado e a estrutura primária, tá? Isso daí é um joist, normalmente perfis baixos, que você faz uma composição, uma sequência de perfis que vão sustentar o telhado, tá? Por que a gente fala que esse sistema é um joist numa construção metálica, numa construção secundária de galpão? Porque eles ficam muito próximos um do outro e eles têm uma estrutura uniforme, uma estrutura sempre igual, sempre linear, tá? Então isso daí a gente costuma chamar ele de sistema joist, tá? E quais são as vantagens de se trabalhar com o sistema joist? As vantagens principais do sistema é que você tem uma pré-engenharia para conseguir calcular o produto, tá? Você consegue determinar previamente qual é o peso, qual que é a distância que você vai gastar e quanto você vai ter. Você dá um orçamento muito rápido para o seu cliente. Enquanto numa estrutura convencional, numa estrutura metálica convencional, a gente vai ter que dimensionar as distâncias, ver as cargas, a inclinação, fazer um projeto de uma estrutura metálica para ver quanto que aquilo vai fazer para aquela necessidade. A gente no sistema Fast Roof, a gente consegue responder isso muito rápido para o cliente só fazendo uma pergunta: qual que é o vão livre que eu tenho que vencer, tá? E esse sistema, ele trabalha de 0 até 27 metros, tá? O ideal dele, ele fica muito bem posicionado quando a gente está entre 20 e 27 metros, tá? Mas entre 20 e 25 ele é ótimo, aí ele atinge o ponto ótimo, ele fica com preço, com custo-benefício muito interessante para o cliente, tá? E o que vai mudar se a gente utilizar ele em 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 27, tá? O que vai mudar? O que vai mudar é a distância entre uma tesoura e outra, entre um joist e outro, entre uma tesoura, uma treliça e outra, tá? Quando a gente tem uma tabela aqui, ó, no nosso catálogo, tá? E a gente tem de até 20 metros, a nossa distância entre uma tesoura e outra é de 1,5 m. Até 25 metros a gente aproxima um pouquinho mais e ela fica de 1,25 m, 1,25 m, tá? E quando a gente tem, vamos entre 25 e 27 metros, a gente aproxima um pouquinho mais e essas tesouras ficam alinhadas a cada 1 metro. Então a gente tem 1 metro de distância uma para a outra. Com esse alinhamento, com o sistema sempre igual, sempre de mesma altura, ele tem 94 centímetros de altura, a gente já sabe o peso desse sistema. E ele vai pesar 9,5 kg até 20 metros, 11,5 kg até 25 metros e 13,85 kg até 27 metros. A gente pega a nossa tabela, vê qual que é o preço do Fast Roof por quilo, faz essa pergunta para o cliente: qual que é a distância que eu tenho que vencer? Está resolvido o meu orçamento. É muito rápido e na hora também de executar eu já sei perfeitamente o que vai. A gente vai mandar X peças de bando superior, de montantes, de emendas e está montado o sistema, tá? Agora, é bom lembrar o seguinte, que esse sistema ele não é completo, tá? Ele é um sistema secundário. O que é o sistema secundário? Ele trabalha num sentido só da cobertura. Se o cliente já tiver, por exemplo, um pré-moldado com os pilares e a viga e a estrutura principal, aí na estrutura secundária a gente vai colocar um Fast Roof e ele vai vencer a estrutura secundária. Se o cliente só tem as colunas, então ele vai ter que adquirir uma estrutura primária para a gente colocar a nossa estrutura secundária sobre ele, tá? Uma coisa que é legal ressaltar é que muitas vezes, e muitas vezes mesmo, a gente consegue resolver a estrutura primária simplesmente com uma viga WI. Tá? Então a Gerdau tem as vigas WI, foi uma grande evolução na construção metálica, a invenção dessas vigas com uma tremenda gama de diferenciais e de alturas e pesos, e a gente
consegue às vezes vencer de um pilar a outro com a estrutura primária de WI, e a secundária a gente coloca Fast Roof, fica muito rápido, muito bom, com muita qualidade, é um produto campeão, tá? Ele só é um produto muito pouco divulgado, a gente tem pouca consulta dele, mas eu particularmente gosto muito do produto, eu acho que ele é muito legal. Por quê? Porque ele é galvanizado, porque ele é todo parafusado, não vai solda, não precisa de mão de obra especializada quase que para montar ele, você monta ele muito rápido, ele é uma coisa, ele é um produto muito moderno, tá? Ele tem uma engenharia grande por trás dele, mas ele facilita muito a montagem, tá? E você não precisa pintar porque ele já está galvanizado, ele tem uma série de vantagens, tá? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, a foto do nosso catálogo. Se a gente olhar aqui, antes de falar disso, como que o sistema é montado? A gente vai para a obra com as peças em perfis. E aí, num gabarito, a gente pega e faz o montador monta um gabarito e sai parafusando. Ele é composto de 2 bandos superiores, 2 perfis iguais invertidos no bando superior, os mesmos perfis 2 iguais invertidos no bando inferior e um montante que ele é todo parafusado. E a gente tem as emendas, tá? Que vai fazer a união de um perfil para o outro. As barras são sempre de 3 metros de comprimento, tá? Então o cliente vai montando aquele Lego lá, ele é um sistema muito simples de montar, porque você coloca um gabarito, ele já está furadinho, o funcionário só tem que colocar o parafuso autobrocante no furo, então não dá para errar. Ele sai montando as tesouras, ele monta as tesouras, ele deixa tudo isso normalmente em obra alinhadinho. Daí como que você faz? Você alinha e junta 3 tesouras, 3 treliças com a terça já. Então você monta no chão ainda 3 peças e um conjunto de terça. E daí você sobe o conjunto inteiro de 3 treliças para o telhado e já com a terça. Você não vai colocar a estrutura secundária e depois fazer a instalação da terça. Você já sobe o conjunto de uma vez. Aqui nessa foto, por exemplo, a gente tem o conjunto sendo içado. Já está vendo que a gente tem 1, 2, 3 tesouras aqui sendo içadas e elas já estão juntas pelas terças, e você sobe esse conjunto inteiro de uma vez só, tá? Nessa foto aqui do galpão, a gente percebe aqui, ó, a estrutura primária em convencional entreliçada, tá? Um galpão, um pilar aqui em concreto, tá? Pré-moldado provavelmente. E você vai ver que aqui, ó, a gente tem a estrutura montada, o guindaste está subindo essa treliça aqui, ó, está vendo que ela não está encostada aqui ainda, que ela está sendo apoiada. Os funcionários já vão fazer a fixação de 3 tesouras de uma vez e já tem mais um grupo aqui, ó, vindo cobrir ela com as telhas. Então, por isso que ela é fast roof, um telhado rápido, porque eu consigo cobrir em 1000 metros quadrados em um dia com uma equipe. Eu vou subindo as tesouras, esse conjunto de treliças, e já vem uma equipe montando e fazendo a cobertura, portanto é muito rápido aqui, ó. Aqui a foto é bem autoexplicativa aqui, ó. Essa parte aqui não tem estrutura nenhuma, só tem a estrutura primária, não tem nenhuma secundária. Aqui a gente tem a secundária com a telha, aqui tem a secundária instalada e uma equipe está colocando a secundária. Então ele é um sistema muito prático, tá? Por ele ser galvanizado também, ele tem vantagens, não precisa pintar, a longevidade disso é muito maior que todos os outros sistemas. Ele, quando você vê a aparência que ele fica uma aparência muito legal, ele parece até uma estrutura espacial, ele fica muito uniforme e ele é uma coisa muito legal de ser vendido e de ser aplicado, tá? A gente tem na nossa tabela, para vocês olharem o preço dele, do sistema para ser vendido só desmontado, e a gente tem uma sugestão também de mão de obra de montagem lá. Tem gente montadores que a gente conhece que faz também essa montagem se o cliente precisar, tá? Mas lembrando que isso não é uma coisa muito técnica, tá? Um outro detalhe que vale a pena falar é o seguinte, é o transporte desse negócio. A gente pode levar ele desmontado ou até podemos levar ele montado para a obra, tá? Se a obra tiver uma distância
pequena, vale a pena às vezes levar já montado, ou quando o cliente também não tem espaço na obra para fazer a montagem, ele tem um canteiro de obra muito rápido, um canteiro muito apertado, você não tem uma área lá para você poder fazer montagem, é legal que às vezes esse sistema vá montado para a obra e você só junte na obra as 3 treliças, coloque as terças e comece a fazer o içamento já, tá? Mas via de regra, o mais comum é a gente mandar os perfis, o cliente fazer na obra um gabarito, fazer na obra a montagem, ele deixa todas as tesourinhas prontas, depois ele leva para o canteiro, para o local de montagem as tesouras, coloca todas as alinhadas, no chão ele vai fixando as terças e o guindaste vai subindo, isso daí é muito rápido, tá? Quais são os clientes que mais têm usado isso daí? O macro atacadista tem sido um cliente recorrente no sistema de Fast Roof. E o principal concorrente do sistema Fast Roof é o Rolon, o sistema Rolon. Ele é o mais conhecido aí e ele é o sistema que tem dado alguns tem boas virtudes, é um sistema bom, mas ele tem um problema crítico que até foi uma razão pelo que alguns clientes têm substituído o sistema Rolon pelo sistema Fast Roof, tá? E quais são eles, né? Nós precisamos saber qual que é as virtudes e os problemas dos nossos concorrentes. A virtude dele é a marca que ele tem, ele divulga na Veja, ele massifica o sistema Rolon, ele está sempre em revista, então a Rolon é muito agressiva na área de marketing, tá? Ela tem um catálogo bom, ela tem uma apresentação muito legal, eles são muito fortes nesse ponto, tá? O lado ruim do sistema Rolon é que ele é um sistema joystick como o nosso, mas ele não pode ser, no nosso sistema a gente deixa o telhado livre, você pode colocar a telha que você quiser no telhado, tá? O sistema Rolon não, ele usa uma chapa como telha, ele coloca as tesouras e coloca uma chapa que forma um canal e essa chapa desenrolada no comprimento da cobertura é que faz a função da telha, tá? O problema disso, e depois ele coloca um capzinho para tampar as uniões. O problema desse sistema é que como ele é uma canaleta, a água sempre fica acumulada no meio e a sujeira sempre fica no meio desse canal. E eles com muito rápido, por acúmulo de água, sujeira, sal, etc e tal, ele acaba sempre oxidando ali no meio e o cliente depois de algum tempo começa a fazer a vedação disso daí com manta asfáltica, com uma fita de vedação que ele já está corroído, a substituição dele é um problema, e aí aconteceu vários casos da gente chegar e colocar no sentido inverso de fazer um segundo telhado em cima do Rolon, colocando terças e instalando depois uma telha normal, porque ela na estanqueidade, enquanto telha, não existe nada melhor que você dividir isso perfeitamente em trapézios, em vários canais, esparramar essa água, fazer um negócio mais linear, mais reto, ele vai ter uma condução mais bacana. O sistema canaleta só, ali no meio você sempre tem um ponto de fragilidade, e que foi até razão para alguns clientes abolirem, alguns clientes recorrentes que compravam o sistema Rolon acabaram abolindo por conta disso daí, tá? E também a segunda questão é que eles sempre priorizam obras grandes, né? Porque você precisa ter um volume para vender isso, para levar, para fazer a montagem, precisa de uma equipe sempre especializada para fazer o sistema deles. O nosso sistema a gente simplificou mais, ele é mais prático, ele é mais simples, ele vai no parafuso, barras mais curtas, qualquer tipo de telha. Então isso permite que a gente venda telhados pequenos também, tá? Então se o cliente tiver uma obrinha pequenininha lá, a gente pode vender sem problema nenhum, é muito fácil montar, não precisa ir com a equipe, não precisa ter uma quantidade maior. Normalmente eles querem por vendas e obras acima de 5.000 metros, tá? A gente não, 500 metros, 1.000 metros é a obra para Fast Roof, tá? Para o sistema, o nosso lado fraco é a divulgação. A gente precisa cada vez mais divulgar nosso sistema, porque ele tem vantagens, ele tem vantagens principalmente nas obras pequenas, principalmente quando o cliente precisa fazer um telhado translúcido, ele quer fazer uma telha junto com uma translúcida, ele pode, ele quer usar um outro tipo de telha, ele pode. O nosso sistema tem grandes vantagens
nessa utilização aí, tá? Eu acho que é isso. Eu gostaria de pedir o comprometimento de vocês e que para trabalhar o nosso lado fraco, que é justamente a divulgação. Nós não somos muito fortes e bons na divulgação. Esse é o lado que o nosso concorrente trabalha com vantagem. E eu acho que vocês são as pessoas, vocês são os colaboradores nossos e os nossos vendedores que vão fazer esse quadro e esse cenário se modificar. E eu aposto muito em vocês e espero que vocês divulguem o sistema, que ganhem dinheiro e que ajude a gente a se prosperar, tá? Portanto, boas vendas. This particular thing caught my ear. Different rhythms.